Amigos, boa noite. Vamos para o tema. Quando a doutrina espírita foi apresentada por Kardec, lá na metade do século XIX, surge a doutrina nova e renovadora sob dois prismas, fixos, inamovíveis e muito claros. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, e Jesus, modelo e guia, resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A obra de Kardec gira em torno de Jesus. Kardec afirmou categoricamente que a doutrina espírita vinha para ser o cristianismo redivivo, vivendo novamente. Toda a obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, estagiam nas cercanias de Jesus. Ou seja, Kardec apresenta Jesus como a liderança máxima do planeta Terra, nosso intermediário com o Criador. Apesar disto, apesar da força renovadora da doutrina espírita e esta visão nova de Jesus como liderança absoluta do planeta, a gente viu que não foi num primeiro momento que se entendeu bem essa liderança de Jesus. Quando a doutrina espírita ganha a terra, Brasil, a pátria do Evangelho, a gente vê que novos impulsos foram dados nesse sentido, de apresentar Jesus como a única liderança moral e espiritual do planeta. Quem fez aqui no nosso Brasil? Quem? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que mais ou menos esteve reencarnado no mesmo século de Kardec. Vejamos, vamos recordar que Kardec, lá na França, na cidade de Lyon, nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869. Bezerra de Menezes, no Brasil, reencarnou quando? Em 29 de agosto de 1831. Quando Bezerra reencarnou, Kardec já era professor lá na França. Então Bezerra deu um impulso significativo também à afirmativa de Kardec acerca da liderança de Jesus. Bezerra, embora fosse uma pessoa muito conhecida, ele trabalhou mais detidamente no Rio de Janeiro, foi conhecido como o médico dos pobres, mesmo assim, ele não se dizia a pessoa mais importante da doutrina. Ele sempre afirmou que todo o trabalho estava vinculado à figura de Jesus. Ou seja, Kardec apresenta a liderança de Jesus. Quando a doutrina espírita vem para o Brasil, onde ela ganha significativo impulso, já Bezerra, no mesmo século de Kardec, no século XIX, faz esta assertiva. Quando a gente sai do século XIX e passa para o século XX, quem reencarna no Brasil, quem reencarna no planeta Terra em 1910? Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, em toda a sua trajetória no planeta Terra, mais especificamente no Brasil, recebeu mais de 400 obras. E estas obras dinamizaram a doutrina espírita. E o que disse Chico durante todo o seu trabalho mediúnico? Que a doutrina espírita está ancorada na figura de Jesus. Chico é outro a avalizar, a afirmar, a ratificar a liderança absoluta de Jesus, não só apenas como aquela figura mágica do Salvador, mas mais do que isso, do evangelizador. Jesus na transformação, agindo na transformação do homem. E também, no século XX, outra grande figura, e que ainda está reencarnada no planeta, porque Chico nos deixou em 2002, Divaldo Pereira Franco, que reencarnou no dia 5 de maio de 1927, já está com 88 anos, recebeu, Divaldo, mais de 200 obras, de os mais diversos autores espirituais, e também, sobremaneira, da sua orientadora espiritual, Joana de Ângeles. E o que Divaldo fez ao longo de toda a sua trajetória, felizmente até hoje reencarnado? Jesus, a liderança absoluta do planeta Terra. No livro do Fernando Wormer, um gaúcho aqui da cidade de Guaíba, chamado Moldando o Terceiro Milênio, nesta obra nós vamos encontrar as 10 situações nas quais
Divaldo acredita. Começa ele dizendo, acredito em Deus, acredito na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos, e lá no item 5 ele diz, acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, supremo governador do planeta Terra. Para que os amigos tenham ideia, Divaldo já fez mais de 12 mil palestras, já esteve em mais de 60 países. E ele, apesar de ser muito reconhecido, ele sim palestrante, o Paulo de Tarso apenas um trabalhador do comentário doutrinário. Ele sempre, em todas as atividades dele, afirma e reafirma por escrito e na exposição oral que nosso Senhor Jesus Cristo é efetivamente a liderança inquestionável do planeta Terra. E como recordamos, sempre é importante dizer, Jesus esteve corporificado no planeta, sim, mas antes disto, ele recebeu o planeta Terra ainda na condição de uma nebulosa incandescente e fixou-lhe os elementos físico-químicos. Ou seja, Jesus, na governadoria do planeta, conhece a cada um de nós, o Bira, o Paulo, a Renata, o Rubem, todos os confrades. Jesus nos conhece a individualidade que nós próprios gostaríamos de negar para nós mesmos. Todavia, esses exemplos que eu dei para os confrades, na realidade são um mote. Essa modesta exposição oral, esse modesto comentário doutrinário, está assolando a curiosidade de vocês para o que eu vou dizer agora, para o que eu vou avançar. Eu citei 4 expoentes fantásticos da doutrina. Kardec, Bezerra, Chico e Divaldo, apontando Jesus como a sua liderança. Todavia, na atualidade, no momento atual do planeta Terra, nós não vemos a liderança de Jesus produzindo os efeitos que já poderia produzir. E por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda a liderança de Jesus. A liderança do Mestre está voltada não para as questões da horizontalidade. Jesus é a liderança das questões da verticalidade. Todos nós somos criaturas. 115 do Livro dos Espíritos diz que todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Nascemos da luz e voltaremos à luz. Todavia, nós, esquecidos da liderança de Jesus, vivemos muito mais as questões da horizontalidade. Estamos muito mais preocupados com as questões passageiras do planeta. E Jesus não estava preocupado com as questões materiais do planeta. Jesus estava interessado nas questões verticais. A postura de Jesus era de estar sempre em ligação com o Criador. E nós, lamentavelmente, no nosso dia a dia, estamos nas questões da horizontalidade. Poucos de nós na verticalidade das nossas relações com o Criador. Bira, viemos da luz e voltaremos da luz, mas estamos perdidos nas questões horizontais. Conta bancária, filhos, trabalho, questões importantes? Sem dúvida. Todas ficam no planeta. Todas as questões da horizontalidade ficam no planeta. Como nós somos viajantes, somos espíritos que vamos deixar a matéria e vamos retornar para a vida espiritual. Só depois nós vamos pensar nas questões da horizontalidade. Jesus, inclusive, na sua atividade material, na sua pregação, usava determinadas figuras fantásticas para a gente meditar a respeito disso. Jesus fazia a sua pregação no Monte das Oliveiras, naquela inclinação do Monte das Oliveiras. E o povo vinha para assistir às pregações do Mestre e tinha que subir o Monte das Oliveiras. Qual era a finalidade também do Mestre? Fazer com que as pessoas pensassem ou saíssem do terra a terra e se ligassem nas questões maiores, nas questões transcendentes. Jesus usava também essa simbologia para nos convocar para as questões morais da verticalidade, saindo da horizontalidade. E esta atitude não era entendida às vezes nem pelos apóstolos. Eles não conseguiam entender que Jesus não queria o poder material. Um deles, um dos mais equivocados nesta avaliação de Jesus, de não entender a sua verticalidade, foi Judas. Judas, na realidade, não traiu Jesus por 30 dinheiros, como a gente imagina. O Judas foi lá, entregou Jesus
para os fariseus e para os romanos, porque ele queria 30 moedas de ouro. Não é esta a compreensão da doutrina. Judas era um dos apóstolos muito inteligente. E ele já tinha percebido que Jesus realmente era um ser absolutamente ilimitável. Jesus estava muito acima de qualquer pessoa que o Judas tivesse conhecido. Ele imaginava que alguém deveria livrá-los, eles, os judeus, do domínio romano. E ele, o que fez? Criou aquela situação para que Jesus ficasse, entre aspas, numa situação difícil com os romanos. E aí então ele imaginava, não, agora Jesus vai se mostrar no seu poder, vai nos livrar do poderio romano e vai assumir o trono. Mas Jesus não queria isso. Jesus não estava preocupado com as questões da horizontalidade. Por isso que se sabe historicamente que Judas se decepcionou com aquela situação. Ele imaginava que Jesus ia agir de uma maneira e o mestre continuou na sua missão. A missão do mestre era aquela. E ele não modificou. Ele não tinha nenhum interesse em ser governador, em ser rei, nada disso. Ele queria a transformação da criatura e apontando para a verticalidade das atitudes. Então, o Judas, na realidade, estava preocupado com a questão da horizontalidade. Jesus era poder absoluto. Então ele vai derrubar os romanos e vai afastar o poder dos fariseus e vai assumir, vai implantar uma outra legislação. Não era o que o mestre queria. O mestre estava preocupado em nos apontar a verticalidade das nossas atitudes. Quais são as atitudes verticais que nós fizemos hoje? A caridade. Nós nos preocupamos com alguém hoje que não seja os nossos familiares? Eu estou muito contente porque a minha família cresceu. Na semana passada, no dia 5, reencarnou o Eduardo, o meu 4º neto. Mas hoje, nós estivemos preocupados com o quê? Quais as questões que nos movimentaram? As questões da horizontalidade ou as questões da verticalidade? Ou alguém que está aqui acha que vai ficar reencarnado no planeta Terra o resto da vida? Quando retornar à pátria espiritual, serão questionadas as questões da verticalidade. E vão dizer, mas a liderança era Jesus. Jesus apontou a verticalidade, mostrou essa questão. Mas vocês ficaram na horizontalidade. Muitas discussões estéreis da verticalidade. Eu quero ser presidente da Associação de Pais e Mestres. Eu quero ser líder da Associação de Moradores. Questões da horizontalidade. A verdadeira liderança na comunidade, no associativo, se exerce com a tua personalidade e as tuas atitudes verticais. Há pessoas que acham que só com o título acadêmico, só com o título de doutor, elas vão resolver situações. Não vão. O que resolve situações é a moralidade ajustada à intelectualidade. Qual era o título que Jesus tinha? Nenhum. Qual o título que Chico Xavier tinha? Funcionário do Ministério da Agricultura no estado de Minas Gerais. Mas a figura de Chico Xavier até hoje é inatacável. Tive a oportunidade, meu querido Bira, no ano de 1974, de estar a 20 centímetros do Chico. Eu fazia um curso em Belo Horizonte e num feriado eu fui até Uberaba, no Triângulo Mineiro, estive a 20 centímetros do Chico, levei uma carta da Sociedade Espírita onde eu trabalhava lá em Porto Alegre e vi toda aquela atividade do Chico fantástica. Eu vi, ninguém me contou. Eu não precisei ler num livro. O Chico fazia assim. O Paulo de Tarso Ribeiro dos Santos, eu tive a oportunidade material de ver o Chico em ação. Aquela figura fantástica, absolutamente fantástica. Fiquei na fila com aquelas pessoas que vêm dos mais diferentes locais do Brasil, sentado anonimamente como tem que ser, ouvindo as maravilhas, as mensagens, as situações. Onde é que estava, porque o Chico desencarnou em 2002, onde é que estava a liderança do Chico? Na verticalidade. Chico não era general, não era capitão de indústria, não era homem de televisão, mas é, até hoje, uma palavra acreditada, inatacável. Quem atacou o Chico? Quem conseguiu atacar a figura do Chico? Muitos tentaram, muitos, mas ninguém conseguiu. Por quê? Porque o Chico estava na vertical.
O Chico sobrepairou as questões horizontais. O Chico desencarnou, toda a vida dele, ele foi funcionário, como disse, do Ministério da Agricultura, recebia um salário pequenininho e ainda dava esse salário pequenininho. Distribuía para os pobres aquele caraminguá, como eu chamo. Chico nunca esteve vinculado às questões da horizontalidade. Ele sempre esteve ligado às questões da verticalidade. É esta a liderança que Jesus deve nos inspirar. Mas há pessoas que gostam de ver apenas o Jesus maravilhoso. O Jesus que curou Lázaro. Sim, ele usava essas situações para impressionar, mas para falar das questões transcendentes. Ele não diz que ele fez aquilo, ele diz que ele pediu ao Pai. E é o que nós devemos buscar na figura do Mestre. Esta verticalidade, saindo da horizontalidade. Há pessoas que passam toda a sua existência material empenhada em ajuntar coisas, em ajuntar títulos. Todos eles ficarão. Todos eles ficarão no planeta Terra. Na mão dos filhos, na mão dos enteados, na mão de outras pessoas. E ele retorna, cada um de nós retorna, com as aquisições da verticalidade. Quem eu ajudei, quem eu desculpei, quem eu socorri, quem eu matei a fome. Jesus nos chamava para a questão que nós somos espíritos imortais. Você não vai ficar no planeta domiciliado, eu não vou conseguir ficar na minha casa o resto da vida. Eu retorno à pátria espiritual. E aí na pátria espiritual as pessoas têm dificuldade quando retornam, porque estão acostumados só com as questões horizontais. Narram os benfeitores espirituais que as pessoas desencarnam e continuam indo nas mesmas reuniões que iam, nos mesmos bailes, vão nos mesmos bares, vão no mesmo estádio de futebol. Eles estão só nas questões da horizontalidade. E Jesus nos apontou as questões da verticalidade. Vivermos como espíritos imortais, caminharmos para a luz, viemos da luz e retornaremos à luz, deixando e administrando as questões materiais, que são importantes, mas as questões materiais da horizontalidade, no seu devido tempo, na sua devida proporção, na sua exata dimensão, no seu exato valor. Não se briga por causa de uma casa. Se nós somos herdeiros de uma casa, não podemos brigar com os nossos irmãos pela divisão da casa, vamos quebrar a casa. É uma casa só que ficou de herança. Questão horizontal, vamos tratar de uma outra maneira. Vamos respeitar, vamos entender aquele nosso irmão que não tem a capacidade intelectual que a gente tem, que não tem a capacidade espiritual que a gente tem. Vamos apaziguar. Quem você apaziguou hoje? Isto é crédito no retorno à pátria espiritual, bônus horas. Questão da verticalidade. Deixar as questões materiais a seu tempo, a seu talante. E migrarmos para as questões da verticalidade, como Jesus afirmou e reafirmou. O mestre falou para que todos pudessem ouvir: meu reino não é deste mundo. Por isso que ele não queria uma coroa, e por isso que Judas se enganou com ele. Nós, do terceiro milênio, não temos o direito de nos enganar. Nós não podemos ver Jesus de uma maneira diferente daquela que Divaldo aponta, daquela que Chico apontou e daquela que Bezerra apontou. Nós, os cristãos espíritas da atualidade, temos o compromisso de enxergar Jesus como ele é efetivamente, acima das questões da horizontalidade. O respeito recíproco, do menor para a questão maior, vertical. Essa tem que ser a nossa postura. Não vamos mais atender às nossas questões materiais. O Paulo de Tarso foi lá, fez um comentário doutrinário e disse: não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as questões da horizontalidade são subalternas, menores, comezinhas, ficam no planeta. É isso que eu estou dizendo. E eu estou apontando que as questões da verticalidade para as quais Jesus apontou são as permanentes. Questões da verticalidade: a moralidade, a honestidade de propósitos, a moralidade. Está muito em falta no tempo, nos tempos atuais. Está muito em falta. E nós precisamos agir de forma vertical. Mostrarmos para os nossos filhos e para os nossos netos que nós somos pessoas que temos moral, que nós respeitamos o direito dos outros, que nós respeitamos os direitos de vizinhança. Enquanto nós estivermos no planeta,
nós vamos encontrar coisas e pessoas em situações diferentes. Então nós temos que mostrar quem é a nossa liderança. Divaldo, Chico e Bezerra apontaram Jesus. Qual é a tua liderança? Ou qual é a nossa liderança? Questionemo-nos. Ou a nossa liderança, Jesus é só aqui na casa espírita, protegido pelo ambiente da casa espírita. Sabem os queridos confrades que aqui se encontram, que o ambiente, 3 horas antes desta atividade, é higienizado pelos amigos espirituais. Os nossos psiquismos estão sendo beneficiados no momento em que aqui nos encontramos. Todos nós, todos nós. Então aqui é até fácil, não requer prática nem habilidade. Todo o ambiente é propício. Lá fora, lá na rua, lá no protagonismo, é que nós vamos dizer quem é a nossa liderança. Para onde nós caminhamos. Onde é que nós buscamos as referências? As nossas têm que ser, repito, Divaldo, Chico, Bezerra. Mas, e o que nós temos feito nesse sentido? Falta ainda muito protagonismo do cristão espírita. O cristão espírita é muito lerdo nessas atitudes. O cristão espírita às vezes é muito vagaroso nisto. E o cristão espírita precisa estar presente, dizendo, falando, agindo, provocando situações para que as pessoas vejam. Olha lá como o cristão espírita age. Olha lá como o cristão espírita se apresenta. Olha lá o que o cristão espírita disse. E aí ele vai fazer a análise. A liderança dele é Jesus. Aí é que nós fazemos a nossa parte. É aí que nós cumprimos a nossa missão. É aí que nós damos conta do recado desta encarnação atual. Esse protagonismo vertical na imagem mostrada por Jesus é o que nós deveremos praticar. Porque aqueles que nos veem trabalhando, aqueles que nos veem na nossa rua, sabem que a gente é espírita, então esperam de nós um outro protagonismo. Quando nós nos misturamos no bolo e fazemos as mesmas bobagens, eles dizem, mas será que isso aí é espiritismo? O terceiro milênio é o milênio de transformações absolutamente radicais. É o milênio da transição, planeta de prova e expiação para planeta de regeneração. E nesta transição, aqueles que não estiverem na verticalidade irão se demorar mais em mundos mais difíceis. O terceiro milênio é a época das atitudes verticais. Viemos da luz do Criador e voltaremos à luz, mas na atitude preconizada, apontada e exemplificada por Jesus. Você não vê o mestre em discussões de poder. Você não vê o mestre em discussões por questões eminentemente materiais. Jesus estava sempre no protagonismo vertical. Absolutamente vertical. Qual é o teu modelo? Qual é o teu guia? Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Não pode ser por acaso, não é por acaso, não é uma coincidência, é uma realidade. Aqueles que estiveram perfilados com o mestre passaram para a história. O Chico passou para a história pelo seu comportamento vertical. Divaldo fatalmente passará a história pelo seu comportamento vertical. Bezerra de Menezes, da mesma maneira, o médico dos pobres. De certo que não estamos aqui para apontar um outro Chico, um outro Bezerra, um outro Divaldo. Não há necessidade. Estes grandes expoentes, estes grandes espíritos que vieram em missões, sabemos quem são. Nós somos os Paulos, os Dúlios, as Renatas, os Biras, os Diogo, os Rubem. Nós somos normais. Mas nós podemos, não há a menor dúvida, tenho a certeza absoluta que nós podemos ser os repetidores do comportamento vertical do mestre. Ah, temos. Já conhecemos a doutrina a miúde, já avançamos pela leitura do Livro dos Espíritos, já conhecemos o Livro dos Médiuns. O que nós dizemos para os confrades também lerem, também se abeberarem desse conhecimento, para entenderem por que da nossa convicção férrea, inegociável e intransigível pelo nosso modelo. Qual é o teu modelo e guia? Apontamos Jesus.
E aí não há como negociar, nós não estamos para negociar esta posição. Não há a menor hipótese de nós sentarmos à mesa para negociarmos esta liderança. Podemos e devemos respeitar os confrades de outros agrupamentos religiosos que não pensam como nós, que duvidam do protagonismo de Jesus, que não acreditam em Deus. Respeitamos. As teses ateístas ou de outra ordem, nós as respeitamos. Não vamos terçar armas contra elas, porque a nossa liderança maior, a nossa liderança vertical, Jesus, não brigou com ninguém. Não brigou com ninguém. Ele sempre esteve firme nos seus posicionamentos, que não eram da horizontalidade, eram da verticalidade. E nós, da mesma maneira, estaremos e estamos, melhor dizendo, vivendo na atualidade com vários confrades nossos, com os confrades umbandas, com os confrades judeus, com os confrades protestantes, mas intransigivelmente com a nossa liderança. Para nós, amigo ou amiga, o nosso modelo guia é Jesus, por todas as questões que estão vazadas na doutrina espírita, por todas elas. E é por isso que nós não estamos interessados, mais do que deveríamos, nas questões materiais. As questões que às vezes há questões simples que às vezes preocupam demais as pessoas: o cabelo, a roupa, o estilo, o óculos, o sapato da moda, são questões materiais, são questões menores. Antes de você se preocupar com o cabelo, você tem que se preocupar com a sua moralidade. Antes de você pensar na sua roupa, com a roupa com a qual você vai sair, você tem que pensar naquilo que você faz. Será que alguém não pode apontar o dedo para ti e dizer: olha, tu fez aquilo na semana passada errado? E aí? Tá bonito, tá bacana, mas na semana passada alguém viu ele fazendo alguma coisa errada. Questões da horizontalidade. Então, se nós devemos nos preocupar com elas, sim, mas mais com as questões da verticalidade, da moralidade, para ficarmos numa posição proativa, a palavra da moda, proatividade. Todo mundo diz, temos que ser proativos. O cristão espírita também. A proatividade do cristão espírita está em o quê? Representar adequadamente a sua liderança maior. E a liderança maior do movimento espírita é a figura magnânima e absolutamente superior de nosso Senhor Jesus Cristo. A figura do mestre deve nos motivar não apenas a emoção das lágrimas, mas deve nos motivar a atitude diferenciada, a atitude renovadora. Contam os confrades do plano espiritual que muitas vezes a pessoa imagina encontrar Jesus numa esquina e aí pergunta: o que tu vai fazer? Eu vou me ajoelhar, vou chorar, vou beijar as mãos do mestre, os pés do mestre. E o mestre não vai pedir nada disso. Nada disso. Ele vai perguntar: onde é que estão as tuas mãos? E ele vai ler nas nossas mãos o protagonismo vertical. Jesus não precisa de mesuras, não precisa uma pessoa colocar o nome de Jesus num carro. Tem pessoas que andam, nada contra, não tem nada contra, pessoas que andam com o nome de Jesus no carro. Para quê? Qual é a necessidade dessa propaganda? Nenhuma. Você tem que agir como tal. Você não precisa ter o nome de Jesus no carro. Agora você pode agir de forma vertical. Você pode respeitar o semáforo, você pode não infringir o vermelho, você pode andar na velocidade devida. Esse é o protagonismo de quem está dirigindo. Jesus não precisa dessa oblação. Jesus precisa de proatividade. Proatividade. Há pessoas que não dão lugar e a vez na fila do banco. Estão na fila do banco, tem uma pessoa de mais idade, não dá a vez para uma pessoa que está na fila. Ah, mas o Paulo de Tarso trouxe um exemplo tão pequenininho, tão comezinho. É falta de educação. É falta de convicção vertical. Estas pequenas coisas é que vão ditar os reflexos que nós vamos sentir atualmente. A pessoa vai na casa espírita, vai no passe, toma água fluida, vem no estudo sistematizado, sai da casa espírita e passa só nas atitudes horizontais. Não vai avançar, com certeza. Há uma exigência para nós, cristãos espíritas da modernidade. E qual é a exigência? Protagonismo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você receber um monte de informação, você vai ser cobrado por essa informação.
Se você veio na casa espírita, está sabendo o quê? Divaldo, Chico, Bezerra apontam Jesus como a liderança maior, qual é a dúvida que você pode ter? Você quer uma entrevista com o Divaldo para que ele lhe convença de que a liderança dele é Jesus? Você vai precisar de uma entrevista com o Divaldo? Tive também a oportunidade ímpar de estar colado com o Divaldo no aeroporto Salgado Filho, abraçado com o Divaldo. Já tive a oportunidade de estar com o Divaldo na Rádio Gaúcha, a exemplo que quando estivemos aqui na Rádio de Canoas, fazendo o programa Fórum Rádio Gaúcha com o desencarnado Flávio Alcaraz Gomes. O Divaldo esteve lá por 2 horas, fez um programa fantástico, fantástico. Tem pessoas que precisam ter uma entrevista com o Divaldo, mas não dá para ter todo mundo ter entrevista com o Divaldo. Basta ler e ouvir o Divaldo para ver qual é a liderança dele. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está na liderança do Mestre. É para lá que todos devem caminhar. É para lá que todos devem se direcionar. Mas, infelizmente, falta-nos ainda o comprometimento, outra palavra da moda, comprometimento, falta-nos o comprometimento com esta verticalidade. O comprometimento de ser um bom marido, o comprometimento de ser um bom pai, o comprometimento de ser um bom namorado, o comprometimento de ser um bom aluno. O jovem espírita está sob a liderança de Jesus. Ele deve ter comportamento compatível. E isso a gente faz no Evangelho no Lar em casa. E eu também faço o Evangelho no Lar, lá na minha casa, nas segundas-feiras, como meu velho pai desencarnado lá em 1973, fazia lá em Porto Alegre, na rua Guilherme Alves, às 7 horas da noite, todas as terças-feiras. Esta liderança e esse protagonismo do Mestre, nós dizemos para os nossos jovens, para as nossas crianças, no Evangelho no Lar. Trazendo o jovem para a evangelização espírita, para que ele ouça isto, para que ele vá se internalizando nesta, para usar uma palavra da moda aí, da gurizada dos computadores, para ele entrar nesta vibe. Qual é a vibe do jovem cristão espírita? É a da liderança do Mestre, a liderança vertical. Acima das questões da horizontalidade. Acima das questões passageiras da horizontalidade. Tudo fica no planeta Terra, meus irmãos. Tudo, a conta bancária, o imóvel, todas essas coisas ficam aqui. Jesus nos chamou para a horizontalidade, para uma aproximação com o Criador. Jesus tinha o Monte das Oliveiras para as suas meditações, e às vezes ele se furtava do convívio dos apóstolos e ia sozinho para o Monte das Oliveiras para orar, para internalizar, para meditar. Jesus fazia isso, saindo das questões mundanas, das dificuldades materiais. Nós também podemos, guardadas evidentemente as proporções, fazermos a mesma coisa. O Mestre ia para o Monte das Oliveiras, na sua soberania absoluta. Nós, com as nossas dificuldades, podemos ter na nossa casa um reduto que passará a ser o reduto da nossa meditação com a verticalidade, com a nossa ligação com o Criador. Nós somos criaturas e somente a aproximação criatura-criador é que vai resolver as nossas dificuldades. Nós temos que ter o nosso momento da nossa meditação em casa. 5 minutos. 5 minutos. Antes de sair para a sua atividade de trabalho, antes de sair para o colégio, faça a sua meditação. Jesus fazia isso. E Jesus já era o governador do planeta quando esteve reencarnado. Aqui, nesta missão fantástica de redenção da humanidade. Jesus fazia isso. Nós, por que não fazemos? Devemos fazer a meditação. Isso às vezes pode parecer uma coisa muito sofisticada. Uma meditação? Sim, a meditação. Começando pela prece, pela respiração, pelo apaziguamento do nosso aparelho material, uma tranquilidade. Uma oração buscando o plano espiritual maior para que nós possamos estar interagindo com ele e, consequentemente, interagindo de forma correta com as pessoas que estão à nossa volta. Demonstrando o nosso desinteresse pelas questões horizontais e mostrando o nosso interesse perene, claro, objetivo, pelas questões da verticalidade. São questões do momento, são questões do terceiro milênio. Vai depender sempre, em qualquer situação, de escolhas, sem dúvida alguma. Nós temos o livre-arbítrio.
Ninguém escolhe por nós. Eu não escolho por Tito, não escolhe por mim. Eu não escolho pela Renata. Renata não escolhe por mim, eu não escolho pelo Dúlio. Cada um escolhe. Cada um opta. O modelo está dito desde o surgimento da doutrina espírita. Resposta à pergunta 625. Os grandes expoentes da doutrina que vieram expandindo a doutrina na pátria do Evangelho, eles não reencarnaram aqui por acaso, porque Jesus já previra a pátria do Evangelho, lá por volta de 1400, o plano espiritual buscou um local onde se pudesse transplantar a árvore do Evangelho que Jesus tinha plantado na Palestina e foi transplantada para a área onde está o Cruzeiro do Sul, na parte espiritual da localização geográfica do Brasil. Então esses espíritos que reencarnaram aqui, Bezerra de Menezes, Chico, Divaldo, não é por acaso. Eles vieram dar sequência e ampliar o vértice de atuação da doutrina espírita apresentada por Kardec. E essa doutrina espírita apresentada por Kardec diz que Jesus é o modelo e guia. Diz que Jesus é a liderança absolutamente insubstituível e inatacável. O que cabe a nós, os cristãos espíritas da modernidade, segui-los, seguir Divaldo, seguir Chico e seguir Bezerra. Mas nós o que temos feito? Estamos muito envolvidos com as nossas questões materiais, estamos muito envolvidos com as questões da horizontalidade. Fica para meditação nessa noite de hoje, nesta terça-feira, 10 de novembro. Quem é a nossa liderança? Questione-se. Quando chegar em casa, questione-se. Depois de você chegar na sua casa, de tomar uma água, de espairecer, de botar um chinelo, de trocar a roupa. Eu estou com a roupa de trabalho, que eu estava hoje na guerra, vim de Porto Alegre para cá. Depois, quando eu chegar em casa, que eu tomar banho, que eu botar um chinelo, eu vou fazer a minha meditação. Eu vou questionar a mim mesmo. Como é que foi o meu protagonismo hoje? Como é que eu trabalhei hoje? O que eu fiz hoje na minha atividade profissional? Como é que eu interagi com a minha família? For só nas questões da horizontalidade ou eu dei exemplos da verticalidade? Questionem-se, analisem-se, perguntem-se. É alguma coisa que é para ser feita individualmente. Não precisa chamar alguém. Questione-se sozinho, no seu quarto, no espelho do banheiro. Questione-se quando estiver indo para casa. Como foi o meu dia de hoje? Como é que foi o dia 10 de novembro? O meu dia 10 de novembro hoje? Como é que foi? O que eu fiz? A quem eu representei? A quem eu representei? Os cristãos espíritas representam a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o magnânimo governador do planeta. Esta é a figura que nós representamos. Nós somos os discípulos modernos, nós somos os apóstolos da atualidade. Evidentemente, guardadas as proporções. Claro, não fizemos parte do colégio apostolar, como de resto o fizeram João, Pedro e os apóstolos. Mas nós somos os apóstolos da modernidade. Nós somos os cristãos espíritas, os repetidores do Cristo. Qual foi o nosso protagonismo hoje? Estivemos imersos apenas nas questões da horizontalidade? Ou nós trabalhamos as questões da verticalidade, a moralidade, o bem comum? O bem comum! Hoje, muito em moda no nosso país, o bem comum. Nos preocupamos com o bem comum hoje, além do bem do nosso umbigo, dos nossos interesses mais próximos? O que fizemos pelo bem comum? Agimos com efetiva cidadania, ajustados ao nosso modelo da liderança do Cristo? Dizer que é seguidor do Cristo é fácil. Dizer que ama Jesus, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é fantástico, tudo isso é fácil. É só falar. Fazer é outra coisa. Fazer é outro compromisso. Fazer é outra situação. E é isto que o cristão espírita precisa fazer. Jesus chamava o povo para o Monte das Oliveiras, tirando das questões materiais e mundanas, para que eles estivessem mais próximos das questões maiores, das questões espirituais. Uma simbologia. Nós também vamos sair às vezes das nossas questões materiais e vamos fazer a nossa meditação, vamos nos ligar à parte espiritual. Todos nós, cada um de nós aqui, e todos, a doutrina espírita assegura, e comprovadamente, nós temos o nosso espírito protetor, que está à espera do nosso despertar, da nossa atenção. O nosso espírito protetor está esperando que nós tenhamos um outro comportamento, um comportamento vertical, acreditando nas questões espirituais, nas questões permanentes, porque são as questões permanentes, as questões espirituais. Tem pessoa que perde muito tempo com questão transitória, com questão material. O cristão espírita
deve ter o seu foco direcionado principalmente para as questões de ordem espiritual. Cobrar-se mais. O que eu posso fazer pelo bem comum? Qual é a minha atitude? O que eu fiz? O que eu poderia fazer? Qual é o meu engajamento nas atividades caritativas? Antes do meu modesto comentário, o confrade estava falando numa série de atividades que são atividades da parte espiritual e que nos levam para as questões verticais. São questões materiais que ele apontou, mas que se endereçam para a parte espiritual. Nós temos que entrar em ação. Nós não podemos ficar apenas naquela parte do espírita ou do cara que vai na casa espírita para ouvir dicas de soluções. Olha, fórmula. Paulo de Tarso vai dar uma fórmula. Paulo de Tarso não tem fórmula nem para ele. Eu vim aqui fazer um comentário doutrinário espírita em cima do estudo da doutrina, daquilo que é evidente, daquilo que está mostrado na doutrina, com os exemplos que eu referi, Divaldo, Chico, Bezerra. Não existe fórmula. É impossível que nós passemos para cada um dos confrades aqui uma fórmula para que, saindo daqui, resolva os problemas. O que nós vamos fazer, e eu sempre afirmo, assolar interesses, despertar interesses, jogar com interesses e situações para que os confrades analisem, comparem e estudem a doutrina espírita. A liderança de Jesus, a nossa liderança é a do mestre. O cristão espírita da modernidade só tem uma liderança. E essa liderança pede protagonismo teu. Tu tem que ser diferente lá fora. Tu tem que fazer alguma coisa. Esse é o compromisso. Dizer para as pessoas, nós vamos desencarnar, nós vamos retornar à pátria espiritual. Você está brigando demais por questões materiais que vão ficar aí. Nós devemos ser o amigo dessas horas difíceis. Às vezes as pessoas precisam que alguém diga, que alguém mostre, que alguém aponte. É o que nós, os espíritas, devemos fazer. Para nós, da fragilidade atual, quem fez isso para nós? Divaldo, Chico, Bezerra. Eles apontaram para nós. Eles apontaram. Chico fez, e já disse, repito, mais de 400 obras traduzidas do plano espiritual, vertidas do plano espiritual. Divaldo nas suas palestras, todos eles apontando Jesus. Modelo, Jesus. Qual modelo? Jesus. Precisa o quê? Precisa a atitude. Arregaçar as mangas, alterar os comportamentos e protagonizar. Eu gostaria que ficasse, portanto, faltando 15 minutos para as 21 horas, que os queridos confrades, ao chegarem em casa, se questionassem. Fizessem apenas uma pergunta. Nenhuma outra mais eu gostaria que os queridos confrades fizessem para si próprios. Qual é a minha liderança espiritual? Ao responder essa pergunta, o amigo vai assumir o compromisso. Qual é a sua liderança? Qual é a liderança do Paulo de Tarso? Qual é a liderança do Dúlios? São questionamentos que a gente faz, que a gente precisa fazer. E nós gostaríamos que os amigos, doravante, o fizessem. Ficamos assim.